Eu estava caminhando pelo hospital, eu vi um ser muito brilhante por trás de mim. Ele apareceu, um ser muito alto, muito alto, muito brilhante. Ele começou a conversar comigo, ele começou a falar como se fosse Jesus. Até então eu achava que era Jesus. Ele começou a falar, Saul, com a voz de muitas águas, igual Apocalipse ele falando, né? Aí ele falando, Saul, você vai ser muito rico nesta terra. Meu filho, eu vou voltar em 2019. Aquela parede cheia de azulejos, cheia daqueles tijolos, tudo escrito, as pessoas escrevendo. Eu lembro que eu pedi à enfermeira que eu também queria escrever minha experiência na parede do manicômio, mas só era apenas uma alucinação que eu estava tendo. Aí a enfermeira falou, não, você não pode escrever ainda não, que a parede está toda branca. Eu não enxergava branco, eu enxergava os tijolos tudo encaracolado, cheio de escrita, que eu queria deixar minha marca também. Aí ela não permitiu que eu escrevesse. Aí eu lembro que eu levantei, eu estava com sede, fui beber água. Eu vi um enfermeiro chamado Daniel, todo de branco. Daniel, eu achei ele meio estranho, porque eu estava já confundindo com os personagens da Bíblia. Ele estava comendo melancia no copinho. Aí eu fiquei indignado. Poxa, Daniel, eu pensando, né? Poxa, Daniel, você está tão diferente, comendo melancia no copinho. Isso é estranho para mim. Aí ele ficava dando risada na minha cara, dando risada, não de mim, mas uma risada normal. Aí eu lembro que essa mulher que queria me agredir, ela era como se fosse meu anjo da guarda no hospital. Tinha uma ala no hospital que havia digamos assim, as pessoas mais violentas ficavam num canto isolado. Ela não permitia que eu fosse para aquele canto, senão ia rolar confusão, ia rolar briga, ia rolar coisa feia. A coisa mais feia, irmãos, é ver dois seres humanos brigando no manicômio. Eu vi uma briga de duas mulheres. É como se fosse dois pitbulls raivosos brigando. É muito feio. E cristãos que ficam vendo cenas de brigas na televisão, acompanhando o UFC, o inimigo dá risada, dá gargalhada. Isso não é coisa boa para a gente cristão ficar vendo. Eu tenho amigos que são, infelizmente, são cristãos e ficam assistindo essas coisas. Não é bom. Aí eu lembro que ela me levava para conhecer o hospital. Tinha uma sala que era para fazer terapia, tinha sala que era para fazer enrolar jornal, tinha sala que era para pintar, tinha sala que era para fazer esculturas com barro, argila. Era tudo tipo um aparato para a pessoa poder se desenvolver dentro do hospital. Aí eu lembro que eu tomei tanto remédio, eu cheguei a tomar 18 comprimidos por dia. Diazepam, eu tomava Depakine, Risperidona, Rivotril, Gadernal, estabilizador de humor, eu tomava remédios para me acalmar, para dormir. Eu andava parecendo um corcunda de Notre Dame no hospital, de tanto remédio que eu tomava. E eu nunca fui de tomar remédio, eu gostava de curar as minhas enfermidades com coisas naturais. Um exemplo que eu aprendi na infância, morando com minha avó, mãe do meu pai, eu tive paralisia infantil. Eu fiquei quase uma semana sem poder andar. Aí tinha uma tia da minha mãe que morava, era vizinha da minha avó. Ela fez um chá para mim, chá de mamão, folha de mamão. E ela começou a me dar esse chá, começou a me dar, eu comecei a ter os movimentos da perna. Aí eu voltei. Aí voltando para a questão do manicômio, eu lembro que teve uma parte que tinha uma quadra poliesportiva, tinha uma grade, eu, eu fui até essa grade, eu segurei na grade todas as minhas forças e comecei a chamar por Deus. Eu gritava, Deus, Deus, gritava por ele. Porque na minha consciência eu achava ainda que eu tinha morrido e eu tinha vontade de conhecer a Deus pessoalmente, ver ele face a face. E como eu estava no manicômio, tava as coisas, as alucinações, estava tudo voltado para isso. Aí lá é tipo um grande labirinto. Aí na frente tem uns guardas que eles não permitem que a gente subisse. Eu achava que se eu subisse, eu me encontrava com Deus. Mas eu não pude, eles não me deixavam subir. Eu achava que os guardas eram os anjos, né?
Eles estavam todos lá, todos sérios lá, tal. Aí eu lembro que eu não podia ir. Esse foi no meu primeiro dia. No meu segundo dia no hospital, eu lembro que veio uma mulher, uma zeladora. Ela veio para limpar alguma coisa. Eu lembro que eu peguei da mão dela o balde, puxei com toda a minha força o balde, que ela ficou com muito medo de ser agredida, mas não queria agredir ninguém. Eu tirei minha camisa, minha blusa, botei no balde e comecei a esfregar o chão, esfregava o chão, sem entender nada. Eu lembro que eu pegava, tinha um desodorante lá perto, alfazema. Eu pegava o desodorante e jogava na minha cabeça, ficava jogando. Eu não entendia o porquê, mas de certa forma, quando a gente passa por muitos traumas, a gente que é normal, a gente gosta de perfumes, é normal. Quem passa por muitos traumas na vida, elas acabam virando colecionadoras de perfumes. Não sei se vocês conhecem alguém que coleciona perfume. Eu já cheguei a colecionar 11 perfumes, e é sempre os perfumes importados e tal. E quando a gente passa por certos traumas, a gente gosta de ficar perfumado, porque o perfume é uma coisa agradável tanto para a gente, dependendo do ambiente das pessoas. E eu lembro que no hospital eu ficava fazendo essas loucuras. E eu lembro também que, ah, lembrei aqui uma parte. Tinha um rapaz que ele me viu, ele estava lá sem camisa, e começou a me chamar, meu pai, meu pai. Ele achava que eu era o pai dele. Ele ficava falando, você é Ogum, meu pai. Ogum, o deus da guerra. Aquela questão minha das artes marciais. Aí a enfermeira veio conversar com ele, não, meu filho, ele não é seu pai, não. Aí eu fiquei sem entender nada. Oxe, Ogum, que loucura. Aí eu lembro que nesse segundo dia, eu estava caminhando pelo hospital, eu vi um ser muito brilhante por trás de mim. Ele apareceu, um ser muito alto, muito alto, muito brilhante. Ele começou a conversar comigo, ele começou a falar como se fosse Jesus. Até então eu achava que era Jesus. Ele começou a falar, Saul, com a voz de muitas águas, igual Apocalipse falando, né? Aí ele falando, Saul, você vai ser muito rico nesta terra. Meu filho, eu vou voltar em 2019. Isso ocorreu em 2012. E essa voz começou a falar comigo. Eu não conseguia enxergar quem era, mas eu vi que era muito iluminado, muito iluminado. Eu estava encurvado, eu levantei para ficar olhando, ouvindo ele falar, e assim que ele começou a falar, caía a cachoeira, barulho de cachoeira. Toda vez que ele vinha conversar, era o barulho de cachoeira. Aí minha bermuda, eu começou a pender para o lado. Quando ele falou que eu seria muito rico nessa terra, a minha bermuda encheu de moedas. Eu andava, eu ouvia o tilintitar das moedas balançando na minha bermuda. Eu botava a mão por fora da bermuda, eu sentia o volume, a firmeza das moedas. Quando eu colocava a mão por dentro da bermuda, no bolso, não tinha nada. E a bermuda pendente, caindo, estava pesada de um lado, de tanto dinheiro que supostamente tinha. Mas era o inimigo brincando comigo, com minha cara, fazendo das pirotecnias dele. A estratégia dele é fazer a gente ficar louco. Ele queria que eu ficasse mais louco possível, né, nessa dimensão, digamos assim, da loucura. Não voltasse para a realidade, para a normalidade. Mas graças a Deus eu tive muitos irmãos que oraram por mim, irmãos de Salvador, irmãos de Goiânia, minha própria família me apoiou muito. E eu lembro, tem acreditado que fala assim, todo mundo tem um pouco de, todo médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Alguma coisa assim. E no hospital, tudo que eu era. Lembra que eu falei a respeito de criança na escola, que eu ficava expulsando os demônios, que eu ficava brincando, que eu batia nos meninos, que eu fazia a bagunça geral. No hospital, eu exercia como se fosse a liderança. Não sei se vocês lembram, o Cristiano Ronaldo, quando ele faz um gol, ele pula, aí ele bota a ponta para o chão, ele fala que ali quem manda era ele, como se dissesse que quem comanda o campo é o Cristiano. No hospital, eu não fazia a mesma coisa, mas eu agia da mesma forma. Teve um dado momento que eu comecei a fazer associações, né? Aí o banheiro do hospital, o manicômio para vocês, não sei se vocês já visitaram, enfim. Lá no hospital
banheiro feminino, masculino é uma coisa só. Todo mundo usa o banheiro, a hora que for, vai ter homem e mulher. Essa questão hoje em dia dessas pessoas que falam que tem vários gêneros que querem usar, isso é a arte do inimigo, porque ele quer que a sociedade fique louca, porque a sociedade ficando louca, ele dá gargalhada, ele vai levando em banho-maria, digamos assim. Aí eu fiquei perplexo, porque eu fui fazer minha necessidade, e tinha uma mulher urinando lá. Eu, oxe, que loucura é essa aqui? Aí eu lembro que eu ia atrás dos outros, eu saía do banheiro, eu ligava no banheiro, lá no banheiro, como era coletivo, existia mais de 10 pias. Eu ligava, todas as pias eu ficava ligando para jorrar água. E na minha cabeça, eu tinha um entendimento que, de alguma forma, eu estava contribuindo para o derramamento da chuva serôdia. Essa minha atitude. Olha que loucura. Minha mente estava bagunçada, estava embaralhada. Eu não sabia distinguir a realidade com a loucura. Eu ficava ligando as torneiras toda hora. Aí, quando eu saía do banheiro, os enfermeiros iam lá desligar a torneira. Aí, demorava uns 15 minutos, eu voltava, ligava de novo. Eu ficava perplexo. Como é que estão desligando a torneira se eu deixei ligado? Eu agia dessa forma louca. Aí, até então, que eu ficava ligando, desligando, eu tinha mania de limpeza, eu adquiri essa mania de limpeza. Eu convidava todos as pessoas, os pacientes, para me ajudar a lavar o banheiro. Eu pegava cada um, puxava pelo braço mesmo, bora lavar o banheiro agora. Vocês vão lavar o banheiro comigo. Eu quero aquele banheiro limpo. O banheiro estava limpo, mas na minha cabeça estava sujo de alguma forma. Aí tinha uma pessoa que estava deitada. Eu tenho plena certeza que eu estava com depressão profunda. Eu queria puxar força para ela me ajudar a lavar o banheiro. Eu não queria ninguém deitado, ninguém quieto. Essa era uma parte das loucuras que eu tinha no hospital. Eu tinha essa mania de limpeza. Aí, graças a Deus, eu fiquei só 3 dias na parte alta do hospital, que ficava as pessoas mais, digamos assim, loucas mesmo. E eu fui levado depois, meus pais, a diretora conversou com meus pais para me colocar no hospital dia para fazer acompanhamento. Eu tinha que entrar todo dia às 8 horas, não podia atrasar e tinha que sair do hospital às 5 horas da tarde. Aí eu lembro que eu só podia me alimentar no hospital. Assim que chegasse, tinha que tomar os remédios, 18 remédios que eu tinha que tomar: Depaquene, Risperidona, Diazepam, Gadernal, Rivotril. No total era 18. E eu não gostava de remédio. Mas antes de entrar nesse detalhe, eu lembro que eu tenho que falar sobre a questão que eu estava tendo internamente, que é a relação que eu, de tanto comer besteira, eu digamos que eu não comia fibras, alimentos com fibras, as coisas vou falando, vou lembrando. Aí eu lembro que o inimigo falou para mim assim, eu tenho uma nítida convicção de ele falou para mim que eu iria engordar tanto que eu iria explodir. Eu tinha digamos que ele soprava no meu ouvido. E eu começava a me alimentar no hospital e eu não conseguia evacuar. Lá no hospital são 5 refeições. Era uma refeição, café da manhã, lanche de jejum, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e a janta. 5 refeições. E eu passei vários dias sem poder fazer evacuar, fazer as necessidades que eu deveria fazer. Aí eu lembro que a minha barriga ia crescendo, só foi crescendo, eu estava ficando já desnorteado, porque não estava conseguindo evacuar. Comecei a tomar esses remédios laxantes, todo tipo de laxante não conseguia. Eu lembro que minha mãe comprou até supositório para eu utilizar supositório, eu não conseguia. Imagine, a gente são para usar supositório é horrível. Agora um louco é mais horrível ainda. Eu não entendia o porquê e para quê. Eu lembro que eu passei, digamos que eu fiquei com fecaloma. Já ouviu falar fecaloma? Fecaloma é como se fosse o bolo fecal, ele vai se acumulando na, no ânus antes de sair e não sai. Ele fica como se fosse uma bola. Não sai, só sai através de cirurgia.
pecaloma o nome que dá. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu lembro que eu pegava o inário, eu lembro que eu levava o inário para o banheiro lá de casa e ficava cantando, orando, pedindo para Deus me ajudar, que eu não estava mais, não estava mais conseguindo fazer minhas necessidades, estava ficando preocupado na época eu estava louco ainda, estava mais louco virado nos 70, digamos assim. Aí eu lembro que eu cantava muito o hino chamado Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais para mim. Aí eu lembro que eu comecei a cantar, comecei a orar, pedindo a Deus intervenção para aquilo saísse, sem necessidade de cirurgia. Eu nem sabia que ia precisar fazer cirurgia, na verdade. Uma vez minha mãe me levou no shopping, aí eu ouvi vozes falando, coma mamão. Aí eu procurei essas vozes, quem estava falando, não achei. Aí minha mãe me deu leite de magnésia para tomar, com outra coisa, misturou alguma coisa para tomar. Eu fui para o banheiro, levei o inário, comecei a cantar, 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 orar, pedir intervenção de Deus. Graças a Deus, de forma milagrosa, aquele bolo fecal saiu. Foi uma coisa, milagre de Deus mesmo, porque para poder me ver livre. E a partir daquele momento que saiu de mim, eu coloquei na minha mente que eu nunca mais ia passar por aquilo. Aí eu sempre que eu vejo e faço em mim mesmo, tipo procedimentos para melhorar a minha saúde, eu faço. Por exemplo, beber água com farinha de maracujá ajuda a evacuar, aumentar as fibras, fazer comer esses alimentos de fibra para poder evacuar. A pior coisa que tem é você ter necessidade, querer evacuar e não conseguir. E é terrível. É uma coisa descomunal. É horrível, horrível, horrível. Mas graças a Deus, ele fez esse milagre acontecer na minha vida. E eu louvo ele até hoje. Não só por esse, mas por todos. E eu lembro também que, voltando ao hospital, que eu tinha que chegar em casa, eu passava o dia no hospital, o dia, chegava em casa, eu tinha que tomar remédio para dormir. E eu sempre pegava os remédios, eu não gostava de remédio, nunca gostei. Aí eu comecei a guardar remédio no bolso, bebia metade e guardava metade. Com isso, o meu tratamento, em vez de ser uma coisa rápida, demorou, prolongou 5 meses, porque eu jogava a metade fora, eu fingia que engolia, botava debaixo da língua e eu fingia que engolia o remédio. Aí eu guardava os remédios, levava para o hospital. Na sexta-feira eles dão um combo, os remédios de sábado e domingo para tomar em casa. E eu tomava metade, guardava metade e levava para o hospital. As enfermeiras ficavam indignadas comigo. Não, meu filho, você tem que beber tudo. Não pode não. Aí, nessa época, eu comecei a beber muita água. Aí, a respeito dos 8 remédios naturais, me ajudou muito. Mesmo eu não conhecendo, eu comecei Foi Deus mesmo, a me ajudar a fazer o quê? A beber muita água, fazer atividade física, a ter uma alimentação mais adequada. Eu lembro que tinha eu não lembro bem a palavra, mas tinha como se fosse uma sala que vinha um professor de capoeira. Aí, como eu já tinha feito capoeira na minha vida, esse professor já era idoso, aí ele vinha, a gente treinava capoeira, eu ficava suado, suava muito. Aí, na hora do almoço, ele me reensinou a me alimentar saudavelmente. Ele conversava comigo, meu filho, a primeira coisa que eu faço aqui é comer salada. Aí ele me mostrava um pratão de salada. Aí ele começava a comer a salada primeiro, depois eu ficava vendo, eu ficava, esse aí eu já conheço. Mas eu não praticava, né? É aquele famoso adventão. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Aquele adventista que conhece a verdade, mas não pratica. Aqui na Bahia, a gente chama de adventão. Adventão. Aí eu fiquei olhando para o professor, ele me ensinando a comer. Aí eu fazia a mesma coisa que ele, imitava ele. Pegava um prato de salada, eu comia muita salada. Aí com isso o meu intestino começou a voltar a funcionar normal. Graças a Deus, através da que ele envia as pessoas, né? Independente da religião, ele vai usando as pessoas vão nos ensinando como Provérbios 27:17. Eu havia lido antes de iniciar, que a gente aprende umas com as outras pessoas. Vamos afiando um aos outros. Eu lembro que fui melhorando esse aspecto.
Eu lembro que as pessoas no hospital me chamavam de Rambo, que eu era corpulento, grandão, forte, mas não tinha cabelo. Eu não entendia. Oxe, Rambo por quê? Rambo tem cabelo, eu não tenho, eu sou careca. Aí eles me chamavam de Rambo. Eu comecei a beber muita água. Eu almoçava, comia o prato de salada, o prato da refeição que vinha. Aí depois que eu almoçava, eu ia até o bebedouro e bebia 7 copos de água. Imagine aí, almoçava, uma comida pesada, salada, bebia mais 7 copos de água, dava mais ou menos 1 litro e 400 ml de água. Aí eu começava a beber muita água. Aí eu lembro que as pessoas, os pacientes viam e ficavam me imitando. Aí começaram a beber água também, começavam a me copiar. Tudo que eu fazia, eles copiavam. Aí é nessa parte que eu digo que Deus me usou para benefício das outras pessoas também, para elas melhorarem e irem se desvencilhando do hospital. Aí eu lembro que eu tinha aquela questão do muro de Jericó, 7 voltas no muro de Jericó para poder cair, né? Aí eu tinha isso guardado na minha mente. Esse hospital para mim era Jericó. Eu vou andar 7 voltas para ele cair. E eu comecei, depois do almoço, fazer esse processo de comer, beber água e dar 7 voltas no hospital. 7 voltas, 7 voltas. Comecei sozinho. Começava. Aí tem uma palavra que diz assim: não sei, a palavra convence, mas o testemunho arrasta. Algo do tipo. Não lembro bem. Aí eu lembro que eu comecei devagarinho, andando no hospital. Primeira volta, segunda volta, 7 voltas. Eu parava, sentava e ficava descansando. Aí eu lembro, passei uma semana fazendo sozinho, 2 semanas, 3 semanas sozinho. Aí começou um me acompanhar. Aí começou outra pessoa a ver me acompanhar. Começou outro. Aí quando eu dei fé, tinha quase todo o hospital. Dia fazia a mesma coisa que eu, ficava acompanhando, me acompanhando, dando 7 voltas no hospital, fazendo atividade física, né? Que a atividade física ela é benéfica para o nosso organismo, ela é benéfica para o nosso sangue, ela é benéfica para a nossa mente, é benéfica para tudo. É um grande estimulante para nós. Nós que conhecemos a respeito dos outros remédios naturais, sabemos a importância dela. Devagarinho eu fui tomando esse conhecimento, tomando, e as pessoas ajudando as pessoas. Aí eu lembro que tem uma questão dos copos descartáveis, que antes eu bebia no bebedouro, é, sem copo descartável, normal. Aí tinha uma mulher lá, uma senhora, que ela tinha na boca dela dente estragados, muitos dentes estragados. Ela me via bebendo água, ela ia depois e cuspia no bebedouro. Ela cuspia. Aí eu fiz amizade muito rápido com os zeladores e com seguranças do hospital. Eles ficavam vendo e falavam: Olha, Saul. Ele me chamava de Sauro. Olha, Sauro, não beba mais água aqui. Pegue seu copo descartável e beba sua água com copo descartável, porque aquela mulher tá bebendo, tá jogando, tá cuspindo aqui. Aí eu olhava assim para ela tinha um semblante estranho. Aí eu fiz o conselho dele, peguei o copo descartável. Toda vez que eu ia beber, eu pegava o copo descartável. As pessoas viam eu fazer isso, os outros pacientes começaram a me copiar. Aí eu pegava esse copo descartável, levava até a enfermaria e guardava. Aí teve um dado momento que todas as pessoas que me viam, que estavam me acompanhando, elas guardavam o mesmo copo, colocava na enfermaria. Aí quando eu pegava meu copo descartável para beber, eu não sabia qual era o meu. Tinha vários copos descartáveis. Aí eu tinha que anotar o meu nome e trancar, senão eu ia pegar outro copo de alguém aleatório. E olha como o inimigo ele é astuto. Tinha essa questão dos copos descartáveis, que eu ficava indignado. E na igreja tinha uma criancinha que ela sempre que ela ia para a igreja, ela levava um fardo de copos descartáveis. Eu ficava perplexo com aquilo. Eu ficava matutando comigo mesmo no hospital. Essa coisa é muito estranha. Aí eu ficava indignado com isso. Enfim, aí até dado momento chegou uma paciente que era adepta de uma religião de matriz africana. Ela começava a cair o espírito nela, ela começava a rodar, parecia um peão.
Eu, na minha loucura, achava muito engraçado aquilo. Eu estava louco mesmo. Eu pulava no batente do hospital, ela estava rodando. Eu pegava a boina que ela tinha e ficava tirando e colocava, e dando risada. A diretora falava: Saul, para com isso, que isso não se brinca. Eu não estava nem ligando, eu achava muito engraçado, ficava fazendo essas perturbações. Aí tinha dado um momento, no hospital, tinha um grande corredor. Esse grande corredor tinha vários quadros, longos quadros. Eu lembro que eu passava por esse corredor, eu não gostava desses quadros. Tinha um quadro de Jesus, um quadro católico, né? Jesus, Maria, e Jesus pequeno e um sol brilhante e tal. Aí esses quadros, eu pegava o quadro e ficava colocando ao contrário. Tudo ao contrário. Agora, esse quadro que tinha Jesus e Maria, eu não mexia, eu não tocava. Porque para mim, se tinha Jesus, eu não vou brincar com nada. Porque eu tenho a plena consciência, mesmo na loucura, eu não podia ficar brincando com essas coisas. Aí eu lembro que toda vez que eu ia para o hospital, dia, eu tinha que ir para a sala das psicólogas, né? Que eles faziam perguntas, como é que foi seu dia, sua noite anterior, como é que foi o seu dia. Eu nunca gostava de ficar falando como foi. Aí eles davam duas plaquinhas, uma placa verde para dizer que estava tudo bem, sinal verde, ou uma placa vermelha, não, está tudo mal, não sei o quê. A minha placa era sempre verde, sempre, porque eu não queria ficar falando da minha vida para ninguém, comentando, só guardando. Aí eu lembro uma parte interessante que as psicólogas ficavam falando que eu agia no hospital dia como se eu estivesse sendo filmado. Elas falavam, elas conversando entre elas e eu ouvindo. Olha, ele age como se estivesse num grande Big Brother. Porque no hospital eu lembrava dos textos de Ellen White, que eu lia na infância e adolescência, que os anjos estavam acampados ao meu redor. Acontecia muitas questões espirituais. Um exemplo, eu estava na fila no café da manhã, eu senti uma mão como se fosse de uma mulher, mas era a mão do demônio pegando a minha perna e apalpava a minha perna. Aí eu ficava perplexo e saía daquele lugar. No hospital, irmãos, é um lugar triste, é um lugar, esse hospital psiquiátrico, as pessoas são muito carentes, assim como eu fui. São pessoas que sofreram muito na vida e o diabo se aproveita disso. Nessa época, eu lembro que muitas pessoas eu via entrarem ficaram possuídas. As pessoas ficaram, numa facilidade tremenda, ficaram possuídas. O inimigo brincava com gosto com as pessoas. Teve uma vez que eu inventei de levar um notebook para o hospital para ficar ouvindo música da igreja. Eu botava essa música na igreja, os louvores para ficar na biblioteca ouvindo. E uma vez uma mulher ficou possuída. Ela falou com uma voz bem grossa, me prometeu dizendo que ia me matar, ia entupir meu peito de bala, que eu não era para me ficar esperto, que um dia ele me pegaria. E eu ficava com medo, lógico, né? Num ambiente daquilo, eu sabia que não estava normal, o inimigo se aproveitando da situação. Em casa acontecia coisas estranhas. Exemplo, de manhã, antes de acordar, tocava no meu celular a música Aonde Estavam, do Felipe Valente, uma música tão linda, mas tem bateria. As músicas com bateria ficavam me perturbando. Todo dia de manhã ficava tocando, o celular eu deixava no outro quarto, assim, ficava distante de mim e ficava tocando para me acordar, me atormentando. Foi uma época de muita tribulação na minha vida, a questão espiritual. Eu sofri muito. Teve uma vez que eu estava dormindo, 3 horas da manhã, eu senti uma mão vindo com toda a força, querendo bater na minha cabeça, dando um murro. Aí bateu no muro, bateu na parede, aí fez aquele barulhão. Aí eu acordei com o coração já saindo pela boca, eu sabia que era o inimigo que estava fazendo aquilo comigo, me perturbando, me colocando para colocar medo. E eu lembro que eu não gostava. Eu lembro que eu me ajoelhava para orar e da mesma forma que eu ajoelhava para orar, eu dormia ajoelhado. De tanto remédio que eu tomava, eu acabava orando e dormia. Aí vinham meus pais e meu irmão, me pegava, me colocava na cama, para mim me ajeitava. Eu lembro que uma vez, uma cena muito linda. Eu estava dormindo em posição fetal, com as mãos as mãos assim, entre as pernas. Aí veio o anjo Gabriel,
O anjo veio no sonho, ele veio descendo, ele estava com uma manta vermelha, ele, um ser muito bonito, muito, muito, muito bonito. Ele veio, sentou na minha cama, ele pegou na minha mão, ele não apertou, só fez pegar e não precisou falar mais nada. Eu entendi o recado que ele queria dar. É como se ele estivesse dizendo que ele estaria aqui comigo. Não somente ele, mas um exército de anjos estariam comigo, que eu não precisava me preocupar com nada. Agora, olha uma coisa interessante, a parte emocional. Porque quando a gente está com a mente sensível, acontece a questão espiritual a ficar aflorada. O inimigo se aproveita e, ao mesmo tempo, Deus não se deixa escarnecer. Aí, a questão da emoção, a minha emoção ficava tão aflorada, não só a minha, mas de muitas pessoas, pacientes do hospital, que a gente, com aquela emoção tão aflorada que dava vontade de evacuar nas calças. Eu orava a Deus para não fazer isso, porque eu tinha entendimento que eu já era adulto, não queria passar por aquilo. Eu ficava com a emoção, a barriga ficava mexendo tanto, 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 tanto. Dava vontade de evacuar nas calças, mas graças a Deus, eu me encontrei no Salmos 25. Eu gostaria de ler para vocês o Salmos 25 para compreender como esse Salmos foi maravilhoso na minha vida, na questão de livramento. E como os versículos desse Salmos 25, ele me ajudou a, a passar por aquela fase difícil. Aí o Salmos fala: A ti, Senhor, eleva o meu ser. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Aí eu lembro que no Hospital Dia, dando uma pausa aqui, que na segunda dia que eu dormi amarrado. Eles me amarravam porque eu ficava no quarto gritando, pedindo Coca-Cola com café. Eu quero Coca-Cola com café, cadê meu café? Cadê meu Coca-Cola? Eu ficava gritando, no hospital todo. Era de madrugada, aí vieram os enfermeiros, aí me deram um comprimido, me deitaram na cama e amarraram minha cabeça, amarraram o meu tronco, meus braços, minha perna, e eu tava com uma bexiga cheia. Mas eu não queria urinar, não queria mijar nas calças, porque eu tinha consciência e ao mesmo tempo não tinha consciência, mas eu sabia que não era bom para mim, um homem, já um homem adulto, e tal. Aí eu lembro a questão de evacuar. Aí nenhum dos que acreditam em ti, versículo 3, será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade e ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. E a minha esperança está em ti todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia. Recorda-te da tua graça, que existe desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim, conforme o teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores ensina seu caminho. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos de sua aliança. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha iniquidade, minha grande iniquidade. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade, e em seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele revelará os segredos da sua aliança. Os olhos do Senhor estão sempre voltados para o Senhor, pois somente ele livrará os meus pés da cilada. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Olha, para a minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam meus inimigos e com crueldade me odeiam. Protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, liberta Israel de todas as tribulações. Para mim, esses salmos caiu como luva no hospital. Eu, durante esse período, não conseguia ler nada, mas graças a Deus eu consegui encontrar uma Bíblia dentro do hospital psiquiátrico, lá na parte que fica o banheiro. Tinha a parte de trancar o armário, eu encontrei uma Bíblia lá, que me deram uma chave para guardar meu copo descartável.
Aí eu encontrei a Bíblia e eu bati nesse salmo e bateu conforme eu estava passando. Ataques espirituais, estava tendo transtornos, dificuldades. Tinha hora que eu ia conversar com a psiquiatra. Eu passava por, eu passei no hospital por 5 psiquiatras. Elas ficavam conversando comigo. Elas queriam entender o porquê eu estava prolongando lá. Aí, como Deus é maravilhoso, eu me sentia o único adventista no hospital. Aí eu ficava pensando, não, Deus, só tem eu aqui de adventista, orando assim, conversando com ele. Poxa, eu não tenho ninguém para poder conversar, poder desabafar, falar das minhas dificuldades. Aí, alguns meses depois, chegou um adventista. Aí ele era mais são do que eu na época. Então, voltando àquela parte que eu estava falando sobre a questão as emoções muito afloradas, que dava vontade de evacuar, porque a gente via seres de outras dimensão, digamos assim. Aí eu lembro que eu não queria evacuar ou fazer outra necessidade nas calças, né? Que eu tinha consciência, não queria passar essa vergonha. Aí eu me apeguei nesse Salmos 25. Eu sabia que se viesse algum anjo conversar comigo, eu poderia fazer isso. Por isso que o anjo, o Gabriel, veio, não conversou nada comigo, apenas com um gesto, ele me deu a mão e eu não precisei passar por essa vergonha que geralmente eu via muitos dos meus colegas no hospital passarem. Teve um rapaz que veio conversar comigo, ele me viu que eu era igual a ele, careca. Ele é muito novo, ele ficou lá devido às drogas. Aí, tadinho dele, ele saiu do hospital defecando o hospital todo. Acontece muito isso, essa questão de você ficar aflorada a nossa emoção. Aí, voltando a um assunto, vou tentar resumir rapidinho. Tinha essa mulher que era adepta da religião africana e tal, que eu ficava perturbando ela. Eu lembro que uma vez depois do almoço, ela saiu, eu fui até ela e beijei ela, dei um beijo na boca dela. Não me pergunte o porquê e para quê, mas o diabo já sabia. O diabo se manifestou, aí ele falou assim, foi no dilúvio, não foi? Foi no dilúvio, foi no dilúvio. Você está querendo unir as forças aqui, né? Ele me deu um sermão. Você que está querendo reunir as forças para sair daqui, né? No dilúvio, quando eu tinha 13 anos, eu li o livro História da Redenção, capítulo 8. Lá fala, na metade desse capítulo, fala que o diabo teve medo de morrer. Ele é um ser como igual a gente. Ele é uma criatura igual a gente. Ele também tem medo. Ele tem muito medo de morrer. E eu percebi que, quando ele falou isso, naquela época que eu li, eu fiquei perplexo e descobri que ele também tem medo das coisas, tem medo de Deus. Quando o cristão se ajoelha e ora, ele se afasta porque ele não tem nenhuma condição nenhuma de enfrentar a gente, porque a gente está guardado, amparado por Deus e por anjos. Aí eu lembro que depois que ele falou, eu fiquei perplexo, eu saí de perto dela, ela começava a ficar me xingava, dizendo um bocado de desaforo, e etc. Certo momento em casa, eu sentado todo dia, eu tomava remédio de noite, os remédios, quando dava 3 horas da manhã, acabava o efeito dos remédios. Eu lembro que eu ficava agoniado, ia para o banheiro tomar banho, tomava um banho atrás do outro, não se entendia por quê, minha mãe me acordava, falava para eu parar de tomar banho toda hora. Eu lembro que teve um momento que o Espírito Santo, ele desacelerou minha mente, ele me fez sentar numa poltrona, ele me colocou para ficar ouvindo Alejandro Bulhon em espanhol, ele me colocou para ficar ouvindo Apocalipse, e eu ficava assistindo, ouvia tudo, entendia tudo. Eu não sei se vocês vê aqueles filmes slow motion, câmera lenta. Eu fiquei câmera lenta, sentado de frente para a tela, computador, Alejandro Bulhon apresentando em espanhol o tema do Apocalipse. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Como eu podia compreender a forma como de outras línguas, né? Como será no derramamento da chuva serôdia? A gente vai poder falar outras línguas e entender também. E teve um momento que, em outra noite, eu lembro que eu pegava uma toalha, molhava essa toalha,
Eu enrolava a toalha, botava na minha cabeça, ficava parecendo aquele pessoal, o Mohamed, porque eu não queria dormir, eu queria ficar de frente ao computador. Quando você está em transtorno psicológico, o computador, televisão é a pior desgraça para a pessoa. Não é bom ela ter contato com a internet, não é bom ter contato com nada de eletrônico. No máximo um livro, outra coisa. Celular, nem pensar, porque aquilo dava brecha para o inimigo me acessar. Uma vez eu lembro que ele veio em forma de vídeo me assediar moralmente, querendo que eu fizesse um pacto com ele. Ele me viu fragilizado, ele via que eu queria ter dinheiro, mas ele não me oferecia aquilo que eu queria, que era ter Cristo. Aí ele não falava, mas eu ouvia, eu lia um vídeo, um determinado vídeo apareceu, 5 pessoas muito famosas, muito conhecidas por nós, brasileiras, todos vestidos de preto, todos conversando comigo, falando, vem fazer parte do nosso time também, vamos fazer um pacto, vamos enriquecer juntos. Eles me assediando para me fazer parte. Aí outra noite ele me mostrou, na época era Facebook, eu tenho uma visão de várias mulheres de biquíni aparecer na tela. Ele, digamos assim, querendo me incentivar a ficar vendo, me acompanhando, querendo me seduzir, digamos, para fazer um pacto com ele. Mas eu não tinha interesse nenhum, algum. Eu lembro que toda vez que ele vinha me oferecer os tesouros da terra, eu achava moeda, dinheiro, eu pegava esse dinheiro e jogava no vaso, porque na minha mente eu falava, eu não quero a sua riqueza. Todo o dinheiro que eu encontrava, eu botava no vaso e dava descarga, toda moeda que eu encontrava. Porque eu não queria nada que vinha dele, eu só queria coisas que vinham de Deus. E eu quero ler agora o último versículo. De tanto ele me botar medo, eu aprendi a botar medo nele. Vou compartilhar com vocês aqui o versículo que se encontra em 1 Coríntios 15, versículo 55. Ele odeia esse versículo. Ele falava um bocado de asneiras para mim, me perturbava, me colocava medo, me angustiava. Eu falava: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quando ele ouvia isso, ele saía de pé. Ele não gostava de ser lembrado de que um dia o poder dele vai ser quebrado. Graças a Deus, graças ao nosso bom Jesus, ele não terá domínio sobre a gente. Aí, só fechando a última parte, eu lembro que foi passando os tempos, foi passando os meses, eu fui melhorando, graças a Deus, fui readaptando, voltando ao normal. Eu percebi que aquela estátua de Nabucodonosor que se fragmentou era eu. Eu voltei a ser humano normal, voltei a ser filho de Deus, filho dos meus pais, uma pessoa legal, boa de se conviver e tal. E meu pai, ele me enviou para São Paulo em dezembro. E quando eu cheguei no aeroporto, eu vi um exército de anjos no aeroporto. Os homens muito altos, todos vestidos de branco. Eles não tinham asas, claro. Deus não ia permitir que eu visse eles de asas, senão eu ia ficar emocionado e poderia evacuar no aeroporto. Deus me livre. Eu vi um exército na legião, um mais lindo que o outro, um mais forte que o outro, todos bem vestidos de branco, todos felizes. Eles queriam, tecnicamente, me dizer que, por onde quer que eu fosse, eles estariam acompanhando a mim, eles estão acompanhando vocês, a todos vocês que estão assistindo também. Para cada pessoa, para cada dor, para cada tribulação, existe Deus, existe anjos que estão ao nosso redor, nos protegendo, nos resguardando de todo o mal. Isso eu creio. Eu vi esse exército de anjos lá, eu fiquei muito feliz que Deus estava comigo. Peguei o avião, fui, enfim, viajei para Campinas. Em Campinas, entrando no hotel. Na primeira noite, eu estava me arrumando para ir para o evento. O teto do hotel, do quarto que eu estava, parecia que queria cair, como se fosse uma multidão de pessoas pulando ao mesmo tempo. Eram os demônios que estavam ali. Eles sabiam que eu estava viajando, eles estavam lá. Até lá, estavam me atormentando, mesmo eu estando já em alta do manicômio. Eu lembro que eu saí do quarto com medo, lógico, não fiquei.
Mas foi passando o tempo, fui esquecendo, Deus foi me ajudando, me acalmando. Aí eu peguei a van para voltar para pegar aqui para o aeroporto de Campinas, do hotel que a gente estava até o aeroporto, demorava uma hora mais ou menos. Eu sei que a van demorou uns 20 minutos para sair do hotel para o aeroporto. E quando eu peguei um fone de ouvido, eu sentei na penúltima poltrona, coloquei o fone de ouvido para ouvir louvores, fiquei ouvindo louvores, distraído. Passou um homem, um jovem, bonito, alto, muito alto, bonito, vestido de cinza, uma camisa cinza, camiseta cinza, uma calça jeans e um tênis. Aí ele sentou atrás de mim, aí o tempo foi passando, eu fui ouvindo os louvores. Aí quando a van saiu para ir para o aeroporto, eu olhei para trás, não tinha ninguém. Era meu anjo da guarda que estava me acompanhando. Como Deus é especial para a gente, né? Como Deus, ele nos ama tanto que ele nos envia anjos para nos proteger. E eu fiquei em paz depois daquele dia, que eu percebi que estava acompanhado deles, apesar dos pesares, apesar das loucuras e apesar das dificuldades. Deus está sempre nos ama e sempre quer nos proteger. Resumidamente, é um pouco da minha história, queridos irmãos. Amém. Estava observando, né, quanta coisa que você passou, né, desde a sua infância até, né, a fase de jovem adulto, né, e o quanto, o que você comentou no início, né, dos traumas, das, das, da sua vida, do dia a dia, né, da Das questão portas foram abertas, né? Foram abertas as portas que um momento seriam cessadas, né? E foi nesse momento de loucura que tudo isso se aflorou de uma maneira incrível, né? Mas Deus, na sua misericórdia, sempre lá do seu lado, trazendo para você o alicerce, né, que nós temos aqui, que é a confiança nos méritos de Jesus Cristo. eu Com certeza. fiquei muito pensando, né, é, talvez Deus tenha permitido chegar nesse ponto para ele conseguir te curar. De, Me curou, curou minha família também, meu pai. Depois desse trauma que eu tive, ele virou outra pessoa comigo, ficou mais Olha amável, só. virou um paizão para mim. Como Deus é uau, perfeito. Aquela tensão que eu não tinha na infância, dos meus pais que voltaram de recém-separados, eu tive nesse momento de trauma. Eu tive toda a atenção, tanto dos meus pais, como das enfermeiras, das pessoas que estavam lá, os pacientes. Eu lembro que as enfermeiras ficavam brincando comigo, elas falavam toda vez que eu ia até elas, eu falava, ó, o médico chegou. Eu ficava, sempre que elas iam tratar outra pessoa, eu ficava acompanhando, né? Vendo o que elas iam fazer e tal. Elas ficavam me brincando, falando que eu era médico de lá e tal. Mas Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, eu sou grato por tudo. Os traumas a gente não quer passar, mas passa, faz parte da vida. Deus está sempre nos. É como se fosse Pedro no mar, caindo, levantando a mão e Jesus puxando para cima. Deus é formidável. Exato, Graças eu a. tava. Só lembrando, a última parte que não posso deixar de contar. Tinha uma sala que a gente ia para dormir, e essa sala, nesse dia, eu estava sozinho, né? A gente sempre tinha meia hora, 2 horas para dormir, uma hora mais ou menos. Aí nessa sala eu deitei para dormir, não conseguia dormir. Eu ouvi a voz de Jesus me chamando. Ele não falava no meu ouvido, ele falava na minha mente. A mesma história do irmão Gabriel, que quando Jesus veio até ele, falou na mente dele, não no ouvido. Ele falou meu nome. Nossa, é a voz mais linda do universo. Se for para ir para a eternidade, só para ver aquela voz pro resto da eternidade, vai ser a perfeição. Irmãos, a voz de Jesus é a voz mais linda do universo. É o som que instrumento algum ou qualquer coisa que eu possa falar chegue a ser semelhante àquilo. Só não precisou falar nada, só falou meu nome, Saul. Eu senti paz, eu senti o amor que ele tem por mim, eu senti que ele é meu pai. De tanto eu cantar, Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos. Ele se fez parecer na minha vida. Enfim, a história é muito longa, em 5 meses eu tentei resumir o máximo. Mas Nossa, caso tenha uma outra oportunidade, eu vou falar de outras coisas, outras perguntas, não claro. sei. Não, Beleza. com certeza. As pessoas geralmente assistem, né, e começam depois a interagir. A gente vai deixar até alguns contatos aqui do Saul para você, caso queira interagir Pronto. com ele, caso você conheça alguém passando por uma situação semelhante, ou até mesmo você
tá com esse medo, esse anseio, essa crise de ansiedade, né? Inclusive, a gente quer deixar aqui recado para vocês que nós vamos começar uma série no canal chamado Como Lidar com as Emoções. É um livro da irmã White, e nesse livro ela fala sobre ansiedade, depressão, sobre culpa, sobre medo, e tudo isso vai ser abordado com profissionais especialistas no assunto, psicanálise, neurocientistas, psicólogos, para que você possa interagir também, trazer suas dúvidas e perguntas, e para a glória de Deus, elas serão respondidas. Testemunho do Saul, né, que está aqui com a gente, veio hoje para mostrar o quão importante da gente cuidar de todos o nosso corpo de maneira completa, né? E que uma coisa vai atingindo a outra. E muitas vezes a gente larga de mão, né? A gente fala assim, Exato. fazer exercício, não estou tendo tempo, não é, é importante sim. Tomar água, você não, às vezes nem conta quanto de água você está tomando e vai ver passar o dia não tomou quase nada. É importante também a caminhada lá que ele estava contando que começou a fazer, né, das 7 voltas, é, e ainda depois do almoço, né, caminhar depois do almoço é algo também que é muito bom para a digestão, Isso. né? E como ele comentou, e muita gente que a gente já trouxe aqui quando a gente fez a série sobre o Conselho sobre Regime Alimentar, né? Falando que o nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? Ele até comentou isso. Então a gente precisa cuidar com carinho, porque isso vai afetar também o nosso emocional. É guardar as avenidas da alma, né? A gente falou bastante sobre isso, né? A gente trouxe até o Scott Myers aqui, ele tem uma palestra muito interessante sobre esse assunto, né? E abordou aqui no canal também esse tema, que é você que dá permissão, né? A gente que vai dando permissão deliberadamente cada vez mais, e o inimigo depois quando entra, ele bagunça a nossa vida de uma maneira incrível. Só o sangue de Jesus Cristo, só o poder de Jesus Cristo para nos libertar. Por isso que é bom a gente guardar esse testemunho do Saul aqui, veio hoje com uma resposta de oração que Deus precisa para sua vida aí, para que você possa se policiar, guardar e que você possa absorver conteúdos celestiais, conteúdos eternos, não terrenos. Amém. Eu E, quero pedir para vocês que estão nos assistindo, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você quisesse que ele abordasse mais para você poder entender e que seja edificante para a sua fé, e não curiosidade, como que era as pessoas lá, não, coisas que sejam relevantes. Eu queria que você deixasse aqui nos comentários, que aí a gente traz para ele depois, quem sabe a gente não grava Sim, uma segunda vez com ele respondendo, né? E como que foi essa jornada, né, da saúde dele e com Deus. E hoje a gente está vendo aí uma pessoa curada para a honra e glória de Deus, glória a né? Deus, glória a Amém. Deus. Uau. Amém. Irmão Saul, muito obrigado mesmo pela sua participação aí, por aceitar nosso convite aí também, tá? Isso é muito importante aí para as pessoas que vão ter contato, e uma forma que Deus usa, né, o testemunho, o amor de Deus pela vida nossa, o que ele faz individualmente, né? E que as pessoas possam ser tocadas por esse testemunho, pessoas possam ser abençoadas, que Deus abençoe também você e sua família aí, mais uma ah, vez, para a glória Amém. do seu nome. que bênção. Queria pedir para você fazer uma oração para a gente encerrar. Você faz, por favor? Com certeza. Eu posso só tomar 2 minutinhos, contar de outro sonho que eu tive, rapidinho. Faz. Claro. Sonho a respeito que eu tive sobre a sexualidade. Eu estava dormindo, no sonho veio uma criança até mim, eu estava na igreja. Uma criancinha veio até mim, me deu aquele biscoitinho chinês que você abre e encontra uma frase. Aí eu lembro que a criança veio até mim, eu estava no banco sentado, eu levei e me entregou o biscoito. Eu abri o biscoito, aí tinha a frase, estava escrita assim: se você quer vencer seus pecados sexuais, você tem que deixar de comer carne, e principalmente aquela linguicinha que seus pais trazem de Goiânia. Aquilo eu fiquei perplexo, como eu conseguia ler aquela frase e como aquilo me ajudou a poder vencer as minhas guerras espirituais relacionadas a sexo, relacionadas à masturbação, essas coisas que o inimigo usa. E realmente, lendo os livros de Espírito e Profecia de Ellen White, os 5 livros de saúde, você vê a relação da carne com a nossa vontade, que ela flora, ela deixa a gente como se fosse realmente animais. E realmente tem muito a ver a questão da carne. Através de um sonho, Deus usou para que eu pudesse me despertar para fazer a reforma da saúde, para tirar da minha vida a carne, porque interessante como os pensamentos melhoram quando a gente vira vegetariano. As coisas começam a fluir, a vida espiritual, ela parece que ela
incendeia, fica mais aflorada, espiritualmente falando. Como é uma bênção muito grande a gente fazer a vontade de Deus e deixar essa questão de comer carne e viver pela carne, etc. Como Deus é maravilhoso. E essa questão que me perturbava muito, a bem-aventuranças. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Como eu quero ver a Deus, sendo que eu tinha um ídolo na minha vida. E graças a Deus, através daquele sonho, eu pude perceber que as coisas, através do poder dele e da nosso esforço, podemos sim vencer o pecado, qualquer pecado. Deus tem feito com que eu percebesse isso. Desde o surto, desde a trajetória que eu comecei a acompanhar o canal 2013 da TV Terceiro Anjo, comecei a acompanhar, maratonar os vídeos, sermões a respeito de saúde, enfim, como Deus é maravilhoso e como Ele é perfeito em cada aspecto. E é possível sim vencer os pecados através de Cristo Jesus, a comunhão. E Deus é maravilhoso. Vamos orar então? Amém. Amém. Fechemos nossos olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento especial. Pela primeira vez que eu estou dando esse testemunho para os irmãos aqui do canal. Venha abençoar cada um deles aqui, Senhor. A irmã Adriana, o irmão William, a todos que estão assistindo. Que teu Santo Espírito possa tocar nossos corações, que nós possamos viver segundo a sua vontade, como está escrito no Pai Nosso. Possamos fazer a tua vontade e não a nossa. Que é possível sim, Senhor, vencer o pecado, vencer as dificuldades, vencer os traumas através de Cristo Jesus. O inimigo coloca muitas traves nas nossas vidas, ele abre muitas feridas, mas o Senhor é especialista em tirar feridas, em curar feridas, em tirar as traves das nossas vidas. Pai querido, por favor, nos abençoe com a tua santa companhia, que tu possas nos ajudar a vencer, a ser mais semelhante a Jesus. Que através da nossa semelhança com Cristo, ele virá nos buscar, ele ve- verá que estamos maduros para a colheita, meu Pai. Chegou a hora, meu Deus, de escolhermos. Chega desse mundo, chega do pecado, chega da maldade. Está na hora de botar um fim, meu Deus. É esse meu anseio, é esse meu pedido, para que tu voltes. Eu, sinceramente, eu não aguento mais esse mundo. Eu quero ouvir a tua voz, ó Pai, aquela voz maravilhosa que eu ouvi lá no hospital, me chamando e, com certeza, eu quero levar muitos irmãos junto comigo, acompanhar para escutar aquela voz e daquele todo cuidado. Muito obrigado por tudo. Louvado e agradecido seja teu santo nome. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. 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 Posso dar um último recado, a última. Eu quero agradecer a uma amiga minha que ela me pediu para eu testemunhar, a Rafaela, não sei se vocês conhecem, a Rafaela de Vitória da Conquista, ela me pediu me incentivou, na verdade, eu não queria gravar, eu estava meio temeroso, não sei como as pessoas vão lidar com, mas enfim, Deus usou ela para que ela pudesse me convencer das formas que ela me convenceu e graças a Deus estou aqui testemunhando, falando um pouco da minha vida, da minha trajetória, como Deus foi maravilhoso na minha vida e me ajudou a derrubar os ídolos que eu construí, a música, a arte marcial, pornografia, graças a Deus. Deus é incrível. Amém. Muito Glória a Deus. obrigada, Rafaela, pela oportunidade, né? Às vezes a gente acha que não existe, né, pessoas que têm problemas a ponto de ir, né, para um local dessa forma. E isso pode acontecer com qualquer um, né? E o seu testemunho serve para trazer esse alerta para a gente, como é que a gente está levando a nossa vida, né? Sim. Então, que seja assim de reflexão para você que está assistindo e Amém. que se você tiver alguma questão, né, como eu comentei, deixe aqui nos comentários que a gente depois leva para o Saul. A gente vai deixar os contatos dele aqui também, tá bom? Exatamente, pessoal. Foi um prazer ter vocês conosco aqui. Compartilhe esse testemunho aí. Deixa nos comentários alguma dúvida, ou se você gostou ou não gostou. Fala no comentário aí que a gente vai interagindo com vocês também. Eu sei que foi para a glória de Deus aí o Saul trouxe o amor de Deus na vida dele e esse amor está disponível a você também. Basta você aceitar. É Amém. de graça. É de graça. Deus seja louvado pela sua vida, Saul. Muito obrigada por ter aceitado. Que Deus abençoe a sua vida, de você que está nos assistindo. E nós nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço Um e abraço. Até mais, tchau, pessoal. tchau. Deus abençoe.